Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tire o pé do chão. Tire o pé do chão. Tire o pé do chão. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tire o pé do chão. Tire o pé do chão. Tire o pé do chão. Mais uma vez, uma alegria poder falar com você, me dirigir a você, a sua família, aí no seu lar, para juntos cultuarmos a Deus, para juntos exaltar o nome do Senhor. Quero nesse momento convidar você a fazer da sua casa, do seu ambiente familiar aí, da sua residência, da sua casa, um ambiente de culto ao Senhor. Então quero convidar você que nesse momento onde todos nós iremos cultuar a Deus, a igreja do Senhor Jesus reunida, nesse momento, nos lares, possamos cultuar a Deus e dar o nosso melhor para o Senhor, fazer o melhor para Deus. E para iniciar esse culto, nós vamos orar, vamos colocar diante de Deus a nossa vida, pedir a Ele que nos perdoe e que Ele fale ao nosso coração essa noite. Portanto, oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos exaltar o nome do Senhor, ó Deus, te adorar pelo que o Senhor é. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós, de forma particular, de forma coletiva, como igreja do Senhor. A forma como o Senhor tem nos abençoado é motivo para glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração essa noite, que a palavra do Senhor, ó Pai, venha de encontro às nossas necessidades, que as canções que serão ministradas seja de fato para a honra e glória do Teu nome. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero agradecer a você que está participando conosco por meio desta live. Que Deus te abençoe a sua vida, a sua família. E vamos, neste momento, louvar ao nosso Deus, exaltar ao Senhor com algumas canções congregacionais. Então, faça
deste momento, um momento de louvor a Deus aí na sua casa. Você que conhece essas canções, louve a Deus, exalte o nome do Senhor, dê o seu melhor para Deus. Nesse momento, nós possamos nos prostrar diante do Senhor. Nós possamos deixar todo o nosso eu, todo o nosso orgulho. Não importa qual a posição que você esteja, não importa qual a sua condição social, o que importa é o que Deus pensa de você. Naamã era um homem muito poderoso, era um homem do alto escalão, mas ele sofreu uma doença que naquela época era uma doença incurável, algo que era rejeitado pela sociedade. As pessoas que tinham aquela doença, ela era excluída, banida da sociedade. E para que Naamã recebesse a bênção de Deus, ele teve que se despir de todo o seu eu. Ele teve que se despir de toda a sua soberania, de todo o seu poder, e teve que se humilhar na presença de Deus, para que ele pudesse receber a sua cura, para que ele pudesse sair daquele rio limpo, curado. E muitas vezes, o que tem nos impedido de se aproximar de Deus, de receber uma bênção de Deus, é o nosso orgulho, é a nossa falta de perdão, é a nossa falta de compromisso com Deus, de querer deixar para trás tudo aquilo que somos e aceitar aquilo que Deus tem para nós nesse momento. Então que nessa noite você possa fechar os seus olhos, você possa fazer como Naamã fez, se humilhar diante da presença de Deus. Diga: Senhor, não importa o dinheiro que eu tenho, não importa, Senhor Deus, a posição social que eu tenho, não importa o meu cargo, não importa, Senhor Jesus, o que eu sou. O que importa nessa noite é o que o Senhor quer de mim. Se humilhe na presença do Senhor, peça para Deus quebrar o seu orgulho, peça para Deus tirar de você tudo aquilo que tem te afastado de Deus, e que você possa sair, assim como Naamã, curado, restaurado, avivado nessa noite. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã, curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purificar. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando meu eu E o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do
eu quero descer. Diga do Senhor. E mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Como Naamã no teu poder. Como Naamã no teu poder. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Seus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Tua presença é meu prazer, Senhor. Tua graça me basta. Oh, oh, oh. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Diminua eu. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Seus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Senhor, ela é o meu prazer.
tua presença. Tua presença é o meu prazer, 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 tua presença. Tua presença é o meu prazer. Do santo do santo, A fumaça me esconde, só seus olhos se vê. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Quero, neste momento, convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 22 ao versículo 28. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 22 até o versículo de número 28. A palavra de Deus, ela diz assim: Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém. Versículo 29 ainda diz: Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Senhor Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Como é bom, ó Deus, poder deleitar da sua palavra, deleitar nas suas escrituras, examiná-las e extrair dela lição ou lições para a nossa vida. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado porque o Senhor tem dado a nós, nestes dias, o privilégio de ouvir da Tua palavra. Tem dado a nós o privilégio de meditar na Tua santa e bendita palavra. E nós louvamos o nome do Senhor por entender que tudo isso é resultado da graça, da misericórdia do Senhor, que mesmo em dias de pandemia tem nos assistido, tem nos alimentado, fortalecido com a Tua santa e bendita palavra. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que continue falando ao nosso coração e, para isso, usa-me como instrumento nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados e queridos irmãos, os anos vão passando e a gente começa a ver coisas, observar situações que às vezes se repetem, não as mesmas coisas, mas que geram atitudes semelhantes em casos totalmente diferentes. As reações parecem as mesmas. Eu tenho
14 anos de ministério. Estou no meu 4º ano como pastor ordenado e confesso que tem muitas coisas que já não me admira mais. Não me admiro com muitas coisas no sentido de ser novidades. Às vezes fico indignado com as mesmas respostas, com as mesmas reações diante de coisas diferentes. Mas não me admiro como se fosse a primeira vez que isso estivesse acontecendo, ou como se eu estivesse vendo pela primeira vez. E às vezes eu fico pensando o quanto de pessoas que irão usar desse contexto que nós estamos vivendo, usar desta pandemia, usar dessa quarentena, da suspensão dos cultos públicos por alguns dias, como nós estamos tendo, para justificarem a sua falta de responsabilidade com Deus, para justificarem a sua falta de compromisso com Deus. Como eu já tenho visto por aí, essa linha de pensamento, inclusive entre pastores, de que se a igreja não tomar uma decisão, logo muitas ovelhas irão se perder. Essa é uma tentativa de aliviar, é uma tentativa de lançar sobre igrejas, sobre autoridades de igreja, a responsabilidade do compromisso pessoal de cada crente, ou que cada crente deve ter com Deus, deve ter com o Senhor. Eu estou dizendo isso, amados irmãos, porque na maioria das igrejas, os seus líderes não têm omitido de dar o alimento que é a palavra de Deus para o rebanho do Senhor, para as ovelhas que são ovelhas do Senhor. Se você sair aí desta live que você está assistindo agora, na transmissão deste culto, e dizer assim, olha, eu quero assistir outra live de mensagem evangélica, você certamente encontrará várias mensagens sendo transmitidas neste exato momento. Se você disser, eu quero passar a noite toda ouvindo pregação da palavra de Deus, somente daquelas que foram pregadas no dia de hoje, certamente você passará a noite toda ouvindo pregações e ainda não ouvirá todas as mensagens que foram pregadas no dia de hoje e que você tem acesso. Então, essa ideia, essa conversa de que foi a pandemia, de que foi a quarentena que afastou a pessoa de Deus, que fez com que as pessoas se tornassem pessoas frias na fé, é uma falácia. É uma tentativa de tirar a responsabilidade de cada cristão diante de Deus, de assumir o seu compromisso e ser de fato crente diante de Deus. Hoje à tarde eu recebi uma mensagem e uma parte da mensagem dizia que essa pandemia vai servir para mostrar quem de fato é crente e de fato isso vai acontecer. Quem de fato é aquele que foi lavado, remido no sangue de Cristo, aquele que tem Jesus como seu supremo pastor. Então não transmita, meu caro irmão, não transmita, meu querido irmão, a responsabilidade da sua vida, do seu compromisso com Deus, para ninguém. A responsabilidade da minha vida espiritual, uma vez que Deus me alcançou, por meio da sua graça, da sua misericórdia, é minha, exclusivamente minha. Eu preciso assumir esse BO diante de Deus. A responsabilidade é minha. Eu não preciso e eu não devo transmitir essa culpa a ninguém. Se tem um culpado pela minha frieza espiritual, se tem um culpado pelo meu desvio dos caminhos do Senhor, da minha desobediência à palavra de Deus, de deixar de ouvir a voz do Senhor, essa culpa ela é unicamente minha.
como conhecedor da palavra, como conhecedor da verdade, essa culpa é minha. Não é da igreja, não é do pastor, não é de um presbítero, é minha. Unicamente minha. Quando nós olhamos para o contexto veterotestamentário, nós observamos lá que o povo de Deus, em diversos momentos, foi tirado deles o privilégio, a oportunidade de cultuar a Deus. Quando eles foram para o exílio na Babilônia, passaram muitos anos sem cultuar a Deus. É lógico, com o desejo de cultuar ao Senhor. E louvado seja Deus, não tem sido tirado de nós este privilégio de cultuar a Deus, de exaltar a Deus, mesmo dentro das nossas casas. Nós deixamos por um período, o costume de reunir dentro da igreja, mas por causa do contexto em que nós vivemos. Mas lá no Antigo Testamento, as pessoas elas eram tirada delas o direito de cultuar ao Senhor. Os templos eram derribados. E o templo, naquele contexto, tinha uma significância totalmente diferente da nossa, porque ali era onde Deus habitava, é ali onde Deus falava. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus agindo em nós, nós que somos a igreja do Senhor, a habitação do Espírito Santo de Deus. E o povo de Deus, quando ele era tirado do templo, o templo era destruído, eles eram levados ao cativeiro, mas quando eles eram libertos do cativeiro, eles voltavam para suas terras, eles reconstruíam ali o templo e eles cultuavam ao Senhor. E isso fazia com que eles quisessem mais e mais cultuar a Deus, exaltar o nome do Senhor. O objetivo deles era cultuar a Deus. E esse privilégio não foi tirado de mim, não foi tirado de você. Pelo contrário, nunca a palavra de Deus foi tão pregada como tem sido pregada nos nossos dias. O problema é que vivemos num contexto de religiosidade, e essa religiosidade muitas das vezes não condiz com as nossas práticas. E aí ficamos vulneráveis. A igreja fica vulnerável. Uma igreja fraca, sem fundamentação, sem doutrina, sem crer de fato em Cristo Jesus, o sustentador, o sustentáculo da igreja, aquele que é a base da igreja. Ficamos presos a rituais, ficamos presos a tradições. Eu estou dizendo isso, amados irmãos, e não estou dizendo para dizer, olha, eu não quero que os irmãos cultuem, que os irmãos estejam no templo. O que eu estou dizendo é para dizer, para mostrar que aquilo que nos faz igreja, aquilo que nos faz família de Deus, aquilo que faz com que tenhamos comunhão com Deus, é Cristo Jesus, é o Senhor Jesus, é aquilo que Ele fez na cruz por mim, fez na cruz por você. Cultuar, estar reunidos aqui, é obediência à palavra de Deus. Se não fazemos, tendo oportunidade, nós estamos em desobediência à palavra de Deus. Mas não é isso que nos torna um em Cristo. Não é isso que nos faz ser família de Deus. O que nos faz ser família de Deus é ter Jesus Cristo como nosso supremo pastor. Aquele que nos resgata, aquele que nos salva, aquele que nos tira das trevas e nos transporta para a sua maravilhosa luz. É Cristo quem nos une. A nossa comunhão é com Cristo Jesus. E por meio da comunhão em Cristo Jesus, nós vivemos essa comunhão entre nós, é resultado. A nossa fé, quando nós cantamos aquela canção Rompendo em Fé, são nesses momentos que nós precisamos olhar para a cruz de Cristo, para aquilo que Cristo fez e que nos assegura na família de Deus. Não vai ser uma quarentena, não vai ser uma pandemia, não vai ser nada, absolutamente nada, conforme diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz exatamente isso. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Nós somos ovelhas do bom pastor. E como ovelhas do bom pastor, nós somos zelados, somos cuidados por Ele. Você se considera uma ovelha do bom pastor, que é Cristo? Não existe, amados e queridos irmãos, nada melhor do que desfrutar deste privilégio e ter a certeza, a convicção de que aquele que está te guiando é o bom pastor, é Jesus Cristo. Mas as verdadeiras ovelhas do Senhor Jesus, que é o bom pastor, que é Cristo, diz o próprio Jesus que elas possuem algumas características. E uma das características do bom pastor é que estas ouvem a sua voz. Ou seja, estas sabem identificar a voz do bom pastor. O próprio Jesus, ele diz no versículo 27, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Uma das características marcantes das ovelhas é que elas são animais de visão míope, elas não enxergam bem, elas enxergam muitíssimo pouco. E sua maneira de locomoção, ela é muito mais auditiva do que visual. Quando vários rebanhos de ovelhas se reúnem para tomar água, o que era normal naquele tempo, o que faz com que cada ovelha siga o seu pastor, e faça com que ela não se misture com o outro rebanho, é a voz do pastor. Ela identifica a voz do seu pastor. Jesus afirmou, se você olhar aí, no versículo 3 e 5, do mesmo capítulo de João, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o rebanho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos ou dos estranhos. A verdadeira ovelha do Senhor Jesus, aquela que tem Jesus Cristo como seu bom pastor, ela não dá ouvidos a vozes estranhas, ela não dá ouvidos às vozes que não seja do seu pastor. E aí, quando eu falo do seu pastor, não estou me referindo ao ofício que eu ocupo nessa igreja, mas eu estou me referindo a Cristo Jesus, ao bom pastor. Aqueles que são ovelhas verdadeiras de Cristo ouvem a voz do seu pastor, conhece, tem discernimento, sabe o que é verdadeiro, sabe qual é o pastor, não é enganado por lobos, tem conhecimento. Existem muitas vozes neste mundo, e qual delas você tem seguido? As ovelhas de Cristo, do bom pastor, estas ouvem e discernem, têm condições de discernir qual é a voz do seu pastor. Tem muita ovelha cheias de si, muitas ovelhas se sentindo o bom pastor, muitas ovelhas pensando que sabem discernir o caminho sozinho, que conseguem se livrar das armadilhas, e por isso tem deixado de ouvir a voz do bom pastor, tem deixado de dar ouvidos, de procurar identificar qual é a voz do seu bom pastor, qual é a vontade do seu bom pastor para a sua vida. As verdadeiras ovelhas de Cristo ouvem a sua voz, reconhecem a sua voz, sabe discernir a voz do seu pastor e não é levado por ventos de doutrinas, não é levado por situações atraentes deste mundo, porque sabe identificar qual é a voz do seu pastor, do seu bom pastor, que é Cristo. Então Jesus, ele diz, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ou seja, elas conhecem a minha voz, elas identificam a minha voz. Ele diz isso depois ali daqueles
depois dos judeus interpelarem ele, dizendo: até quando nos deixará a mente em suspenso? Se o Senhor é o Cristo, nos fale francamente, ou seja, seja verdadeiro. E aí Jesus responde: eu já disse para vocês e vocês não creem. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não crês, porque não sois minhas ovelhas, as ovelhas de Cristo, do bom pastor. Estas sim, elas conseguem discernir a voz do bom pastor. Mas não somente ouvir, mas seguir. Esta é outra característica que o próprio Jesus afirma a respeito das suas ovelhas. Ele diz no versículo ainda 27, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Segundo Jesus, as ovelhas não apenas ouvem a voz do pastor. Jesus ele afirma que elas o seguem. Elas seguem o pastor. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. É o que ele está dizendo no versículo 4 deste mesmo capítulo. O pastor vai à frente das ovelhas e elas vão seguindo. As verdadeiras ovelhas do Senhor Jesus, o bom pastor, elas não são tocadas pelo bom pastor. Elas não são encurraladas pelo bom pastor. O pastor, ele vai na frente e elas o seguem. Jesus vai na frente e elas o seguem. Essa é uma das características das ovelhas, em seguir o bom pastor. Eu não sei se você já teve experiência em lidar com animais, mas eu me recordo, eu fui criado a minha infância em fazendas, e eu me recordo do meu pai tocando animais, gado, e um dos animais mais difíceis de serem levados a um curral são os bois da raça Nelore. Não sei se você tem esse conhecimento. Uma pessoa sozinha dificilmente consegue prender todos. É necessário mais de uma pessoa, dependendo do número de animais, mais de uma pessoa para colocá-los em um curral. Estes são tocados, estes são cercados por peões, por animais, cachorros. Estes são levados, tocados para um lugar, debaixo de chibatas às vezes, puxados, laçados, amarrados, puxados até o lugar. Mas a ovelha não é assim. A ovelha, a verdadeira ovelha do bom pastor, ela segue, ela vai com prazer. Ela não deve ir por imposição, ela não deve ir obrigada. Ela não vai, não é característica da ovelha. Ela segue, ela ouve a voz, ela reconhece a voz, então ela segue. As verdadeiras ovelhas, elas seguem o bom pastor, elas não são tocadas. O pastor, que é Cristo, vai na frente e elas vão atrás. O bom pastor, que é Cristo, vai na frente e elas o seguem. Existem muitos líderes religiosos buscando adeptos para suas igrejas. Na mente de muitos, igreja num contexto como se fosse um clube social e não um lugar de adoração e de culto a Deus, e muitos estão sendo tocados, encurralados por esses e deixado de seguir o bom pastor, que é Cristo, mas são pressionados. Se você não fizer isso, Deus vai te fazer isso. Se você não der isso, Deus não te dá isso. Uma pressão para assegurar pessoas dentro de igreja. As verdadeiras ovelhas do Senhor Jesus, que é o bom pastor, elas não precisam ser obrigadas a irem, porque uma das características dela é seguir. Ao conhecer a voz do seu pastor, ao reconhecer a voz do seu pastor, é seguir. E fazer isso voluntariamente, sem ferrões. Precisamos cuidar? Sim.
Precisamos ter o cuidado com as ovelhas, nós que somos liderança da igreja, sim. Mas eu estou falando aqui de algo maior, que envolve a sua pessoalidade, algo que envolve a sua particularidade com Deus. Se você é daquele tipo de pessoa que só serve a Deus porque alguém está impondo isso a você, saiba você que isso não é algo aceitável diante de Deus. O que Deus requer de você é adoração verdadeira em espírito e em verdade. Ter prazer no servir, ter prazer na adoração. É isso que Deus requer de você, como boas ovelhas do bom pastor, como verdadeiras ovelhas. Nós precisamos ter prazer em seguir a voz do nosso mestre, a voz do nosso bom pastor, aquele que nos direciona. E Jesus está dizendo, olha, as minhas ovelhas, elas ouvem, elas conhecem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E aí, por fim, Jesus ele fala, estas que são as minhas ovelhas, jamais perecerão. O versículo 28, Jesus fala assim, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém, absolutamente nada, ninguém as arrebatará das mãos do bom pastor. Uma característica das ovelhas é que elas são animais frágeis, animais dóceis e suscetíveis a qualquer tipo de ataque. Elas são incapazes de autodefesa. Ovelhas são os únicos animais que precisam de um pastor para guiá-las, para alimentá-las, para protegê-las. Elas não perecerão. É isso que Jesus está dizendo. Elas não perecerão, não graças às suas habilidades, porque elas não têm, não graças às suas forças ou seu poder, mas por causa da proteção imposta pelo bom pastor, que é Cristo. É por isso que elas não perecerão. É o pastor que garante a segurança das suas ovelhas. E é isso que Jesus disse no versículo 28 e 29. Olha, eu lhes dou a vida é eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E aí me vem com a história de que muitos irmãos da igreja perderão a sua fé, cairão pelo caminho e ficarão prostrados. O próprio Jesus, que é o dono da igreja, ele está dizendo, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Será um Covid-19, será uma quarentena que vai tirá-las da mão de Cristo. Que cristianismo é esse? Que Jesus é esse? É o pastor que garante as seguranças da ovelha. O profeta João escreveu, apóstolo João, todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, Ele é Deus. E Ele está dizendo, olha, eu lhes dou a vida e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ele é o legítimo dono, o legítimo guardião e pastor das ovelhas. Por isso elas jamais perecerão. Isso demonstra, amados irmãos, que somos protegidos, que existe um pastor que zela por nossa segurança.
Que não sou eu, que não é pastor fulano de tal, que não é pastor cicrano, é o próprio Jesus, o dono da igreja. As verdadeiras ovelhas do bom pastor que é Cristo poderão inclusive sofrer ataques nessa caminhada, mas o que garante que elas não ficarão pelo caminho é o cuidado, o zelo do bom pastor que é Cristo Jesus. É isso que garante. As verdadeiras ovelhas são aquelas que ouvem a voz do bom pastor que é Cristo, identificam a sua voz e o seguem, porque sabem que com ele estará absolutamente segura, pois assim como ele mesmo disse, das suas mãos ninguém as arrebatará. Ou cremos nisso, amados irmãos, ou teremos que crer na salvação pelas obras. As duas coisas não dá, não caminham juntas. Então não venha me dizer que as causas da frieza espiritual é a pandemia, que as causas da frieza espiritual é esse Covid-19. Não venha dizer amanhã ou depois que você deixou a igreja por causa da pandemia, por causa deste período que nós não passamos aqui cultuando, mas sendo edificados pela palavra de Deus, por meio das redes, por esses meios de comunicação. Seja no mínimo coerente e assuma a sua falta de responsabilidade com Deus, a sua falta de compromisso com Deus. Você que um dia ouviu a voz do bom pastor, e que conhece a voz do bom pastor, e que decidiu deixar de ouvir a voz do bom pastor e seguir os seus próprios caminhos, não venha transferir culpas, não venha transferir responsabilidade. Eu estou dizendo isso, amados irmãos, porque somos sempre propensos a atribuir a outros as responsabilidades pelos nossos fracassos, principalmente espirituais. Eu deixei de ir na igreja porque fulano é daquela igreja. Eu deixei de fazer isso porque fulano me olhou de cara feia. Eu deixei de fazer isso na igreja porque fulano passou na rua e não me cumprimentou. Nós somos tendenciosos a transferir responsabilidades pelos nossos fracassos espirituais. Mas isso não é de hoje. Lembra lá no início, quando Adão e Eva pecaram? Eva, foi a serpente que me enganou. Adão, foi a mulher que o Senhor me deu. Nós somos propensos a transferir culpas para outros. Isso não mudou, continua a mesma coisa. Depois que o pecado entrou no mundo, continua a mesma coisa, só muda o endereço e só muda a época. Somos pecadores e devemos assumir as nossas responsabilidades diante de Deus no cumprimento daquilo que ouvimos a seu respeito. A verdadeira ovelha do bom pastor é aquela que ouve, é aquela que segue e aquela que se sente segura, porque o que lhe guarda não são as suas atitudes, não são aquilo que faz ou que deixou de fazer, mas é aquilo que Cristo fez na cruz. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a nossa igreja. Que nós estejamos certos de que a nossa fé, de que a nossa vida espiritual, ela é assegurada unicamente por aquilo que Cristo fez na cruz, por cada um de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Por vezes, achar que somos bons demais para segurar alguém na igreja. Achar que somos bons demais para segurar alguém na igreja do Senhor Jesus. Isso é querer usurpar o lugar daquele que de fato é o dono da igreja, que é Cristo Jesus. Que Deus abençoe a nossa vida. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida irmã. É a oração que eu faço, é o desejo do meu coração. E falo isso com todo o temor diante de Deus. Que Deus nos abençoe cada dia mais para o louvor da sua glória. Que sejamos verdadeiras ovelhas do bom pastor, para o louvor do nome dele e para a nossa edificação como igreja do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos orar?
Senhor Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Obrigado, ó Deus, pela palavra do Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem falado a nós. Nós lhe agradecemos, ó Deus, e fazemos isso em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E agora, amados e queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações e os frutos do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, quero aqui agradecer a todos que participaram dessa live. Deus continue abençoando a sua vida. Gostaria de dar um aviso à Igreja Presbiteriana Talhamares. No próximo domingo nós retomaremos os trabalhos quanto ao culto às 19 horas. Então, estaremos aqui preparando a igreja para que possam receber os irmãos dentro das restrições do decreto de lei municipal, onde nós iremos cumprir todas as normas estabelecidas naquele decreto. Reunirei agora o conselho e a junta diaconal na próxima terça-feira, para que possamos juntos pensar, preparar para que possamos assim então receber os amados irmãos aqui para cultuar. Como pastor, desde já eu gostaria de me direcionar a você que faz parte do grupo de risco, que nós não podemos proibir você de vir à igreja. Isso seria ir contra a nossa Constituição. Todos têm o direito de ir e vir. Mas, enquanto pastor dessa igreja, eu gostaria de aconselhar você a permanecer da forma como está. Se puder, fique em casa, você que faz parte do grupo de risco. Então, vamos seguir essas orientações que fazem parte também das orientações do decreto municipal. Então, Deus abençoe, tenha você uma ótima semana, que Deus em Cristo Jesus nos faça lembrar que uma verdadeira ovelha é aquela que ouve a voz do seu pastor, consegue identificar do bom pastor que é Cristo, Jesus, e seguir, e sentir a segurança de que com Ele estão seguros. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus, e até mais.